Rússia acusa Kiev de atacar uma prisão na região separatista de Donetsk. Ucranianos dizem que nunca conduziram ataques contra civis ou prisioneiros de guerra. Incêndio florestal atinge hotel na Turquia. Fogos em França estão controlados. Cientistas estudam o impacto da poluição do plástico nos ecossistemas no Ártico. O exército russo acusou esta sexta-feira Kiev de organizar um ataque a uma prisão na região separatista de Donetsk. Segundo Moscovo, nesta prisão estavam soldados ucranianos, incluindo combatentes Azov. 40 prisioneiros foram mortos e mais de 70 ficaram feridos. O exército ucraniano já respondeu, disse que nunca conduziu ataques contra infraestruturas civis ou prisioneiros de guerra. Um grande número de militares ucranianos baixou voluntariamente as armas por causa da atitude humana do lado russo com os prisioneiros de guerra. Esta provocação foi para intimidar os militares ucranianos e impedir que se rendessem. As circunstâncias desta provocação estão a ser investigadas. Entretanto, o presidente ucraniano visitou um dos principais portos do Mar Negro para acompanhar o reinício das exportações de cereais. Volodymyr Zelensky garantiu que está tudo preparado para a saída dos navios que estão bloqueados desde o início da invasão da Rússia. O primeiro navio está preparado desde o início da guerra. Este é um navio turco. Estou de pé com este navio em fundo, o que significa que o porto começou a funcionar. Podem ver ali muitas pessoas e digo sinceramente, todos estão felizes por poder trabalhar e ter um emprego e porque o processo já começou. Nesta sexta-feira, Mykolaiv, pelo menos 5 pessoas morreram num ataque russo que atingiu uma paragem de autocarro. A informação foi confirmada pelo governador desta cidade do sul da Ucrânia. A Finlândia é o único país da União Europeia a conceder vistos turísticos aos cidadãos russos. Todos os dias chegam dezenas de autocarros ao posto fronteiriço de Nuijama. O Partido da Coligação Nacional propôs que o país pare com esta situação e obteve um amplo apoio no Parlamento e também do social-democrata Aki Lindén, que assume interinamente o cargo de primeiro-ministro durante as férias de Sanna Marin. Os cidadãos ucranianos estão a ser mortos, civis, mulheres e crianças, na Ucrânia. Por outro lado, cidadãos russos estão de férias na União Europeia. Penso que esta é uma situação insuportável. Apesar de estarem solidários com os ucranianos, os empresários finlandeses das zonas fronteiriças estão preocupados com a perspectiva de verem os turistas russos desaparecerem outra vez, logo agora que acabaram as restrições de viagens que foram impostas para combater a pandemia da Covid-19. Penso que esta é a ideia mais absurda que tiveram, porque o que ganham é isolar os cidadãos russos normais, que não têm nada a ver com as decisões políticas dos líderes da Rússia. O governo finlandês anunciou que estão a ser estudadas alternativas. Em julho, o país emitiu 10 mil vistos turísticos a russos, mas a situação poderá mudar em breve. Vou ficar muito triste e desapontado, porque eu gosto muito da Finlândia e gosto de descansar aqui. Este é um país maravilhoso, com a natureza e os lagos. Ficarei desiludido. O Kremlin já fez saber que reagirá muito negativamente caso a Finlândia resolva parar ou restringir a emissão de vistos turísticos a cidadãos russos, seguindo o exemplo de outros países do espaço Schengen, limítrofes da Rússia como Estónia, Letónia, Lituânia ou Polónia. Um hotel, uma casa e várias viaturas foram afetadas pelas chamas esta sexta-feira na cidade portuária do Mar Egeu, de Marmaris, no sudeste da Turquia. O incêndio florestal deflagrou perto da urbe e rapidamente alastrou-se à unidade hoteleira, que foi evacuada. Não há vítimas a registar. O fogo foi mais tarde controlado. Segundo os média locais, as autoridades abriram já um inquérito para apurar a origem do incêndio. No sudoeste de França, o incêndio que queimou 7 mil hectares de floresta no departamento de Gironde, perto de Bordeaux, está agora sob controlo, mas, segundo as autoridades locais, ainda não está extinto. Há, por isso, risco de reacendimentos. França, tal como todos os países do Mediterrâneo, enfrenta uma onda de calor e seca severa.
Na região francesa de Vaucluse, uma equipa do Gabinete Francês da Biodiversidade colocou no terreno uma campanha de sensibilização de populares e agricultores para as restrições do consumo de água neste período estival. Novo recorde de inflação na zona euro, de acordo com uma estimativa do Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. A inflação em julho atinge um novo máximo, fixando-se nos 8,9% em comparação com os 8,6% do mês anterior. A energia volta a ser o componente que mais pesa, 39,7%, ligeiramente abaixo dos 42% do mês anterior. Segue-se a alimentação, álcool e tabaco, os bens industriais não energéticos e os serviços com um peso de 3,7%. Estónia, Letónia e Lituânia continuam a registrar as taxas de inflação mais altas. Com 9,4%, Portugal tem a 8ª menor subida de preços da zona euro, apesar de ter ficado acima da média europeia. A economia da zona euro, por outro lado, cresceu de abril a junho, com uma expansão de 0,7% em relação ao trimestre anterior. Mas a situação muda entre países. Na Alemanha, a economia estagnou no segundo trimestre e o país conseguiu evitar uma recessão técnica. O PIB ficou inalterado após crescer 0,8% no primeiro trimestre, com a inflação recorde a pesar sobre os consumidores e a indústria. Vai continuar assim numa relação particular com o que acontece com o fornecimento de gás da Rússia, que é uma das coisas que mais está a preocupar os mercados e, claro, a Alemanha particularmente. O que vai acontecer a seguir, segundo os especialistas, é um declínio no PIB da Alemanha e o resto da Europa provavelmente vai seguir a tendência. Em França, o fio da recessão dissipou-se. Após um primeiro trimestre em que o PIB caiu, o país registrou um crescimento líquido de 0,5% na primavera. O aumento dos preços ao consumidor acelerou novamente em julho, atingindo os 6,8%. Este é o valor mais alto desde julho de 1985. No entanto, a guerra na Ucrânia e a dependência da Europa da energia russa significam que há um risco de recessão. Espanha não dá tréguas na guerra contra o desperdício alimentar e os restaurantes e bares vão ser obrigados a oferecer sem custos aos clientes o que sobra das refeições. A nova lei, que deverá ser implementada a partir de janeiro, pede a todas as empresas da cadeia alimentar planos para reduzir a perda e o desperdício de alimentos. O que sobra, se estiver em bom estado, servimos à tarde ou à noite como aperitivo, com cervejas, vinhos e refrescos. E refrescos, não? E se sobra muita comida, temos sempre a possibilidade de oferecer aos nossos clientes. Já o fazemos há muito tempo. Desde há muitíssimo tempo. Todos os anos, cerca de 1.400 toneladas de alimentos são desperdiçadas no país. São 21 quilos por pessoa, que representam cerca de 250 euros, de acordo com fontes oficiais. Os técnicos reforçam a importância da prevenção. A prevenção do desperdício tem de ser a prioridade número 1. A prioridade não deve ser a de doar excedentes, que é o que lemos nesta lei, o que esta lei quer implementar. Segundo as Nações Unidas, entre 8% e 10% das emissões de gases com efeito de estufa estão associadas a alimentos que não são consumidos. Em Espanha, se não cumprirem a nova lei, os restaurantes e os supermercados podem enfrentar multas de 2.000 a 60.000 euros. A poluição com plásticos chega já a todas as partes do globo, até mesmo às mais remotas, como estas praias em Spitsbergen, na Noruega, em pleno Ártico. Uma expedição internacional recolheu quantidades significativas de objetos, como baldes, escovas, brinquedos, copos ou pequenos pedaços de plástico trazidos para aqui pelas correntes. Os cientistas recolheram amostras das águas para medir a quantidade de partículas microplásticas que elas contêm. Encontramos-las sobre os glaciares e no mar de gelo aqui. Estamos muito curiosos para ver se as encontramos também nos lagos e rios. Costumam estar nos lugares mais remotos do mundo, mas as pessoas nem sequer lá chegam. E isso preocupa-me. Uma das alternativas pode passar pelos chamados bioplásticos, que são produzidos por bactérias e, portanto, completamente orgânicos. Existem várias investigações sobre bioplásticos no mundo, inclusive no Brasil, onde se utilizam plantas da Amazónia, como, por exemplo, a palmeira buriti.
No entanto, para já, estes cientistas holandeses esperam obter mais informações sobre os efeitos da poluição dos ecossistemas frágeis a partir daquilo que trouxeram para esta expedição. Há muita investigação e espero que sejam dados passos muito grandes nos próximos anos.